A Anvisa não aprovou a Coronavac para menores de 18 anos. Por quê? Ainda existe a possibilidade de aprovação? Tem outras vacinas sendo pesquisadas para crianças e adolescentes? Pois é, essa é a pergunta principal que eu queria responder nesse comentário aí. E especialmente ontem a Coronavac ela passou aí por um processo de revisão pela Anvisa, né? É pública essas reuniões, então a gente viu o resultado. A Coronavac não foi aprovada para menores de 18 anos, apesar dela ter um estudo de fase 2 que mostra uma boa resposta das crianças que foram testadas, acho que de 3 a 17 anos, e um bom perfil de segurança. A resposta das crianças foi muito boa para proteção contra, para produzir anticorpos e produzir resposta imune contra o vírus. Porém, não foi avaliada, então, a efetividade, a eficácia da vacina. Para a gente ter um resultado de fase 3, que seria esse resultado, né, a gente precisa comparar as crianças com um grupo não vacinado ou um grupo que recebeu uma outra vacina e a Coronavac. Isso não foi feito. Na situação que a gente tem hoje, a gente tem possibilidade de fazer esses estudos porque existem muitas crianças não vacinadas, obviamente. Nenhuma criança recebeu vacina no Brasil ainda. É, e a gente tem muita circulação do vírus. Então não tem muito justificativa a gente querer passar a vacina assim sem um estudo de fase 3. Se a gente não tivesse tanta circulação do vírus e não houvesse outra possibilidade de fazer a fase 3, aí sim seria aprovada, mas no que tem de informação hoje, com esses dados, tendo a possibilidade de fazer um estudo mais robusto para ver a resposta de fase 3, ou seja, a eficácia da vacina, como isso não foi feito, a Anvisa foi lá e negou. Então, ainda existe possibilidade de aprovação? Sim. O Butantan precisa ampliar o estudo e fazer esses estudos de fase 3 aí, em crianças, tá? E com relação à última pergunta ali, tem outras vacinas sendo pesquisadas para crianças e adolescentes? Eu sei que tem muitos pais aí nos comentários, e é bom a gente falar sobre isso, né? Muita gente pergunta sobre a situação das crianças, situação de escolas e tudo mais. Eu vou passar para vocês o que está sendo pesquisado em crianças hoje, tá? O que está em andamento de testes clínicos. Então a gente tem a Pfizer, é a única vacina no mundo aprovada para o público de 12 a 17 anos, então são adolescentes. A gente não tem nenhuma vacina aprovada ainda para o público menor. E a Pfizer e a Moderna já começaram os testes em crianças de 6 meses até 11 anos. Eu estou lendo aqui porque é difícil de lembrar tudo, tá? Então, crianças de 6 meses até 11 anos já estão tendo testes clínicos com Pfizer e Moderna, tá? Que são as vacinas de RNA mensageiro. A Johnson Johnson, que é a vacina da Janssen, começou fase 2 em adolescentes de 12 a 17 anos. Isso começou em julho. Então a gente ainda não tem nem a Janssen para crianças ainda. A gente está na fase 2, não é estudo de fase 3. Ou seja, ele vai testar a imunogenicidade, ele vai testar a capacidade da vacina de despertar uma resposta imune em adolescentes. Começou em julho, tá? Coronavac, o que a gente tem? Então, esse estudo de fase 2, que mostrou boa segurança e boa resposta imune das crianças, mas a gente não tem dados de eficácia da vacina nos 3 a 17 anos, que era o público que o Butantan queria aprovar. Então, por isso ela foi reprovada na Anvisa. E a vacina de Oxford, de AstraZeneca, ela começou uma fase 2 em abril desse ano. Então, a AstraZeneca para crianças, público abaixo dos 18 anos, na verdade, começou uma fase 2, mas ela foi pausada em abril, naquela polêmica que deu por causa da trombose. Lembram que a vacina da Oxford tinha dado problema com casos de trombose sendo associados à vacina e tudo mais? Pois é, devido a esse risco de desenvolvimento de trombose em adultos, eles preferiram paralisar os testes clínicos em crianças, porque possivelmente os riscos superariam os benefícios de testar essa vacina. Então, o que a gente tem hoje, a mais promissora de ter isso no Brasil, tá? Hoje, são a Pfizer e a Moderna. Eu sei que a gente nem tem Moderna no Brasil ainda, mas as que estão mais próximas de serem aprovadas aí para crianças de 6 meses até 11 anos é a Pfizer, no caso do Brasil seria mais fácil porque já tem contrato, e a Moderna. Como a Pfizer está aprovada em crianças no Brasil para 12 a 17 anos, né, de adolescentes, então provavelmente assim que a gente terminar de vacinar 18 anos com a primeira dose, talvez esse público vai ser contemplado aí e a gente vai seguir a fila, tá? Mas por enquanto, crianças de 12, menores de 12 anos, não tem nenhuma possibilidade de a gente ter isso nos próximos 2 meses, tá? A não ser que saia aí algum estudo e corram com as aprovações e tudo mais. Mas até agora não, tá bom?